Em 1902, o homem que fundaria o fascismo não carregava armas, mas sim livros escolares. Benito Mussolini era um professor primário na Suíça, conhecido por ser um educador pacífico. Mas em apenas 2 décadas, o mestre de francês transformou-se no ditador implacável, que executou opositores e liderou a Itália para o abismo da Segunda Guerra Mundial. Conheça a ironia sombria da evolução histórica do homem que passou de educar crianças a comandar massacres. A história muitas vezes nos apresenta monstros como se eles tivessem nascido prontos para a maldade, mas a realidade de Benito Mussolini é muito mais perturbadora e irônica. No ano de 1902, o cenário da vida de Mussolini não era um palanque cercado por camisas negras, mas sim uma sala de aula de uma escola primária na Suíça. Ali, ele trabalhava como professor, ensinando francês para crianças pequenas. Relatos da época o descreviam como um educador pacífico, um jovem intelectual tranquilo, que parecia destinado a uma vida de ensino e quietude acadêmica. O choque desta história começa quando percebemos que o homem que ensinava o alfabeto e a gramática seria o mesmo que, anos depois, escreveria os capítulos mais violentos da história italiana. Essa transformação radical de personalidade é um mistério biográfico que desafia a compreensão. Em um período de apenas 20 anos, Mussolini passou por uma metamorfose completa. Ele abandonou as salas de aula e mergulhou na política extremista, trocando a paciência do magistério pela retórica inflamada do nacionalismo. O mestre, que antes guiava mentes infantis, passou a fundar o fascismo na Itália, estabelecendo uma ditadura que não aceitava questionamentos. A ironia de sua evolução histórica é profunda. O educador tornou-se o carrasco. Ele estabeleceu um regime que executou opositores políticos e silenciou qualquer voz de dissidência com uma ferocidade que ninguém poderia prever naquelas manhãs de 1902 na Suíça. A virada na trajetória de Mussolini mostra como a sede de poder pode corromper a essência de um indivíduo. Ele usou sua habilidade de oratória, antes usada para explicar lições escolares, para manipular as massas e liderar a nação rumo à guerra. Sob seu comando, a Itália uniu-se à Alemanha nazista, mergulhando o mundo no caos da Segunda Guerra Mundial. A precisão com propósito estratégico que ele aplicou para subir ao poder resultou em uma desmoralização nacional e em uma tragédia humana de proporções globais. Ele deixou de ser um guia para se tornar um ditador fascista implacável, mostrando que a educação, quando divorciada da ética, pode se tornar uma ferramenta perigosa de manipulação. Refletir sobre o passado de professor de Mussolini nos obriga a olhar para a história com mais cuidado. As consequências de sua personalidade extrema foram sentidas por milhões de pessoas que sofreram sob o peso de sua ditadura. Ele não apenas liderou uma guerra, ele tentou reeducar toda uma nação sob a ótica do ódio e da superioridade nacionalista. Concluímos que a vida de Benito Mussolini é o maior exemplo de como a história pode ser irônica e cruel. O homem que começou ensinando crianças terminou enviando jovens para morrer em frentes de batalha distantes. Ao final, a imagem de Mussolini na sala de aula de 1902 serve como um aviso eterno. A transformação de educador pacífico em ditador fascista prova que ninguém está imune às tentações do autoritarismo. Devemos lembrar de sua evolução histórica não para glorificá-lo, mas para entender como o extremismo pode transformar radicalmente um ser humano. De educar crianças a liderar massacres, Mussolini percorreu um caminho de escuridão que deixou marcas permanentes na alma da Europa. Que sua história seja sempre contada para que possamos identificar os sinais de mudança antes que o próximo professor de francês decida se tornar o próximo tirano do mundo. Benito Mussolini trocou o giz pelo fuzil em apenas 20 anos. Você acredita que qualquer pessoa pode ter sua personalidade transformada radicalmente pelo poder? Ou ele sempre escondeu esse lado sombrio? Deixe seu like pela ironia histórica e comente abaixo. Qual outro líder mundial teve um passado que ninguém imaginaria?